Bem-vindo de volta ao filme. Hoje, vou mostrar a vocês um filme de drama de 2016. O dia virá spoilers à frente. Fique atento e cuide-se. Em 1967, os irmãos Eric e Elmer Johansen são levados para o orfanato Godavo, onde conhecem os instrutores Toft Lassen e Axel, que os mandam diretamente para a cama sem nem mesmo uma boa acolhida. Tudo isso começou há alguns dias quando os irmãos foram pegos roubando revistas e até um telescópio porque Elmer era fã do espaço e queria seguir o foguete Landins. O escritório do bem-estar infantil lembrou a mãe viúva, Morena, que falar com eles não adiantaria mais. Os meninos estavam sempre matando aula e causando problemas. E Maureen estava trabalhando. Ela não ganhava o suficiente para lhes proporcionar uma vida boa e não estava por perto para criá-los, então da próxima vez que ouvissem que ela tinha problemas com eles, eles tirariam um filho dela. Infelizmente, isso não demorou muito para acontecer. Maureen teve um colapso e foi enviada para o hospital, onde foi diagnosticada com câncer. O tio Uncle tentou pedir a guarda dos meninos, mas ele não tinha residência permanente e sua última renda era de 3 meses atrás, então o bem-estar infantil decidiu enviar os irmãos para um orfanato de prestígio. De volta ao presente, os meninos estão experimentando sua primeira manhã em Godavo. Todos acordam ao mesmo tempo para serem mandados para o refeitório, onde não podem se sentar e comer até que lhes digam para fazê-lo. O silêncio deve ser mantido durante toda a refeição. Enquanto isso, a nova professora Lilian Mesh está sendo mostrada pelo diretor Frederick Eck, que a informa que, embora ele saiba que o castigo físico foi proibido pela lei, eles ainda o usam em Godavo. E Lilian também pode usá-lo, mas não é o estilo dela. Depois, eles vão para o refeitório, onde todos os meninos a recebem em perfeita sincronia. Frederico aproxima-se dos irmãos para conhecê-los e, depois de saber seus nomes, pergunta o que eles querem para o futuro. Quando Elmer diz que quer ser astronauta, leva um tapa por impertinência. Todos os meninos do orfanato devem trabalhar, então Frederick atribui os irmãos a Stone como dragagem no Dick. Eric protesta, explicando que Elder tem um pé torto que dói se ele carrega coisas pesadas, mas isso também lhe rende um tapa. Mais tarde, os meninos têm permissão para fazer uma pausa para almoçar, que é apenas uma pequena bandeja pela qual todos brigam. Os irmãos mal conseguem pegar alguns recados, mas pelo menos finalmente conseguem conversar com os outros meninos, dando-lhes a chance de conhecer Jer e seus amigos. É Jer que os aconselha a se calar e fingir ser fantasmas, assim eles não chamarão a atenção ou serão punidos. É apenas uma questão de esperar até os 15 anos, que é quando eles recebem o bilhete da eternidade, uma permissão para sair para sempre. A conversa é interrompida por um grupo de valentões, que pedem cigarros ou comida, e batem nos irmãos quando eles não têm nada para oferecer. Elmer é enviado para o tanque de água, mas ele congela no meio do caminho porque está com medo, o que faz com que os valentões zombem e joguem pedras em um futuro astronauta que tem medo de altura. Mais tarde naquela noite, os irmãos tentam escapar e até conseguem chegar à estrada, onde são apanhados por uma van, apenas para serem levados de volta ao orfanato. Todos na cidade estão com medo de Godavo, então eles não ousam fazer nada contra seus princípios e desejos. Como punição por escapar, Frederick permite que todos os meninos do orfanato deem um tapa nos dois irmãos. Lilian vê o que está acontecendo, mas não é capaz de fazer nada a não ser cuidar de suas feridas depois quando vão para a cama. Eric convence Elmer a ser um fantasma a partir de agora. Semana passada os irmãos fazem o possível para se acostumar com a rotina, mas não é fácil. Elmer adormece na aula e o pé torto dói todos os dias. Quando Eric encontra um pouco de chocolate no lixo e dá a ele para ajudar com a dor, Elmer decide compartilhá-lo com Jer e seus amigos, ganhando sua confiança. Eles também começam a perceber como durante as noites Axel está de plantão. Ele leva um menino com ele para seu quarto. Uma manhã, Toft descobre que Elmer fez xixi na cama. Como punição, ele mandou ficar em cima de um balde do lado de fora, vestindo apenas a calcinha e segurando os lençóis molhados. Ele deve ficar lá até que o lençol seque, congelando seus ossos. Depois, ele é enviado ao médico, que o declara saudável, exceto pelo pé torto e pelo problema de micção, então ele dá 2 comprimidos para lidar com isso. Os valentões começaram a pedir-lhes mais coisas por serem um pêebro, então os outros meninos, sentindo-se gratos pelo chocolate,
dividiram alguns cigarros com eles para tirar os valentões de suas costas. Mas o problema de urinar não vai embora, mesmo quando eles aumentam a dose. Na verdade, deixa Elmer tonto e sonolento. Depois que ele adormece durante a aula várias vezes, Lilia verifica seu caderno e percebe que Elmer não está tomando notas. Ela também percebe que ele tem um segundo caderno onde escreveu coisas pessoais que ela acredita que ele copiou de algum livro. Quando ele nega, ela o faz ler para toda a classe, fazendo-a perceber que se trata de uma espécie de diário onde ele fala sobre o que está acontecendo com ele, mais distorcido em uma fantasia poética de ser um astronauta. Isso acaba sendo uma coisa boa para Elmer. Agora que Lilia, que está encarregada de separar a correspondência do orfanato, viu o que ele pode fazer, ela aproveita para nomeá-lo carteiro, encarregado de pegar a mala na cidade e trazê-la para ela para que eles possam separá-la juntos enquanto leem um jornal e ouvem música. Agora ele tem uma tarefa para mantê-lo ocupado e sua mente afiada. Elmer não molha mais a cama. É durante uma dessas tardes passadas juntos que ele descobre que Lilia nunca teve a chance de se casar e ter filhos, então depois de um relacionamento fracassado, ela decidiu ensinar crianças. Nesse mesmo dia, os irmãos também recebem uma carta da mãe, que lhes diz que está em tratamento especial e que o tio está cuidando dela. Quando eles perguntam a Tjer o que ele conseguiu, ele joga sua carta para eles, explicando que seu pai escreve exatamente a mesma coisa todos os anos. Ele até o recita enquanto Elmer lê, sabendo que são apenas desculpas para não visitá-lo no Natal, mas o que mais o machuca é que seu pai nunca leva pelo menos um segundo para lhe contar sobre sua irmã. Com pena dele, Elmer diz a ele que desta vez há um PS. E ali mesmo, ele começa a inventar uma anedota da família de Tjer, incluindo a irmã dizendo que sente falta dele. Tjer sabe que Elmer está mentindo e não existe tal bilhete, mas ele ainda o agradece por ter achado a história muito reconfortante. A partir desse dia, cada menino leva suas cartas para Elmer para obter uma versão mais agradável das palavras de casa, encontrando esperança em suas histórias. Uma noite Axel escolhe Elmer como sua próxima vítima. Eric vê isso e tenta se oferecer em troca de seu irmão, mas Axel lhe dá um tapa e o manda de volta para a cama. Uma vez que eles estão em seu quarto, Axel diz a Elmer muito assustado para fazer o que ele diz, se ele não quiser que Eric sofra. Não é até muitas horas depois que Eric vê Elmer novamente, encontrando-o no banheiro lavando sangue escorrendo pelas pernas. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, Elmer desmaia no chão. No dia seguinte, Lillian participa de uma reunião com os outros instrutores sobre o assunto e fica chocada e enojada ao ver suas reações ao incidente. Eles afirmam que um dos meninos mais velhos fez isso porque é natural ter necessidades ao atingir a puberdade, mas se Elmer não lhes der nenhum nome, não há nada que eles possam fazer a não ser observar os meninos mais de perto. Lillian quer levar Elmer para o hospital, mas seu pedido é encerrado, sendo informado que o médico dos orfanatos é suficiente. Ela tenta falar com Elmer na próxima vez que o vê depois da aula, mas ele está com muito medo de dizer qualquer coisa, embora Eric diga a ela que não foi um menino que o machucou. Muitos dias depois, os inspetores vêm ao orfanato para fazer uma inspeção padrão do local. Mas como eles são avisados com antecedência quando estão chegando, os meninos são colocados em suas melhores roupas, e quaisquer hematomas são escondidos sob maquiagem. Os meninos devem contar. Eles ficam felizes se não querem ser punidos depois, e o fiscal os vê trabalhando na oficina de carpintaria, que deveria prepará-los para o futuro, mas na verdade eles estão fazendo isso apenas hoje como parte do ato de governo. Quando Eric vê Axel levar Elmer para um escritório lateral na oficina para lhe dar um presente em troca de seu silêncio, ele olha para a serra e tem uma ideia. Depois que Elmer sai, Axel volta para continuar trabalhando e pede os dedos para a serra. Graças a Eric ter desligado o mecanismo de segurança, Axel é enviado ao hospital por algumas semanas, e agora os meninos estarão a salvo de seu abuso, pelo menos por um tempo. Frederic desconfia de Eric, mas não tem provas para fazer nada a respeito, e isso o deixa louco. Mais tarde, durante o jantar, Eric recebe um telefonema de seu tio para lhe dizer que Maureen morreu. Ele volta para a mesa tremendo e chorando, e quando Elmer ouve a notícia também, ele faz uma cena enquanto tenta processar sua dor. Frederic dá um tapa nos dois por mau comportamento e até empurra o rosto de Eric contra o prato, mas como nem a raiva dele vai fazer o menino parar de chorar. Isso o deixa frustrado. Então ele deixa Lillian,
Aproveita a chance. Ele não está lá para confortar os irmãos no dia seguinte. Eles são visitados por seu tio, que lhes conta como sua mãe foi sacrificada para acabar com o sofrimento dela, mas ele ainda não tem permissão para levar os meninos por causa de sua falta de renda. Os irmãos o convencem a ajudá-los a escapar e concordam em se encontrar perto da estrada no meio da noite. Mas antes que o tio vá embora, Frederic fala com ele. Ele aponta todas as maneiras pelas quais a vida não é feita para crianças. Uma de como a vida no orfanato é uma opção melhor, principalmente para que possam ser treinados para o futuro. Isso dá ao tio muito em que pensar. Então, quando a noite cai, em vez de pegar as crianças, ele liga para Lilian e diz a ela: ele sente muito, mas ele não irá para Lilian. Tenta passar a mensagem para os irmãos, mas é interceptada por Frederic, que a faz confessar o que ela está fazendo no quarto dos meninos. Então, tarde da noite, Eric e Elmer são pegos antes mesmo de saírem da área e recebem uma surra por isso. Frederic até diz a eles que foi Lily que os vendeu Furious. Eric tenta pular em cima dela, mas os instrutores o agarram e o levam para o porão. Porão. Ela feito. Ela percebe que este lugar está afetando muito ela. Então ela sai na manhã seguinte, ao mesmo tempo. Axel faz seu retorno sobre os irmãos, realmente se tornam fantasmas. Em 1969, feriu Atman. Um novo inspetor chega, sem aviso prévio, ao orfanato, para garantir que tudo esteja bem antes que Frederic receba uma cruz de cavaleiro por seus quase 50 anos de serviço. Frederic não está feliz em vê-lo porque não teve tempo de esconder todas as evidências. Mas ele não pode chutar isso sem olhar para baixo no relatório. Atman percebe algumas irregularidades, como o pequeno número de banheiros para um grupo tão grande de crianças, mas seu principal sen são os hematomas. Ele encontra nas crianças. Todos eles mentem e dizem que os pegaram de tanto jogar e ninguém quer falar sem em particular quando ele lhes oferece essa opção. O inspetor não está satisfeito com este resultado, mas não tem provas de nada. Então ele sai sem uma palavra em algumas semanas. Eric fará 15 anos e finalmente poderá sair. Então ele está planejando pedir a Frederic que o deixe levar seu irmão com ele. Ele tem um humor tão bom para conseguir a cruz do cavaleiro, que ele permite que os meninos assistam o pouso na lua na TV. Se eles terminarem algumas tarefas especiais, Elmer é enviado para trabalhar na construção de um terraço e Eric lavará o de Frederic. Algumas horas depois, enquanto todos estão dentro, observando Armstrong dizer suas famosas palavras, Eric está terminando de lavar o carro, o que lhe rendeu elogios de Frederic. Eric aproveita a oportunidade para pedir que seu irmão vá embora com ele quando fizer 15 anos, mas Frederic tem algumas novidades para ele. Ele está começando um departamento de aprendizagem no orfanato. Então agora os meninos devem ficar até completarem 18 anos. Isso deixa Eric furioso porque significa que ele está se comportando à toa. Então ele começa a arranhar o carro depois que a transmissão termina. Elmer vai procurar seu irmão, mas ele só encontra gotas de sangue no carro. Frederico espancou. Assim que ele quase morre. E depois de 3 dias, ele ainda não acordou. Eles não permitem que Elmer o veja, exceto para uma rápida espiada na porta, mas ele ainda entra furtivamente quando não há adultos por perto. Ele quase é pego por Frederic no médico, mas se esconde debaixo da cama bem na hora, para ouvi-los falar. O médico não pode mais ajudar Eric. Ele precisa ser levado para o hospital, mas Frederico se recusa e aceita deixar Deus decidir. O que acontece com o menino mais tarde? Elmer vai ver Frederic para pedir um dia de licença. Ele decidiu que quer ser carteiro, e quer visitar o Museu do Correio e do Telégrafo para saber mais ou sobre isso. Frederico fica feliz em ouvir. Ele abandonou a bobagem de astronauta e está buscando um trabalho adequado. Então, para recompensar seu bom comportamento, ele permite que eles tenham essa pausa e até lhe dá uma moeda para pegar um sorvete. Uma vez que ele chega à cidade, Elmer usa a moeda para ligar para Lilian, depois de encontrar o número dela na lista telefônica, depois de dizer a ele: ela não está mais trabalhando com crianças. E agora ensina a outros professores uma faculdade. Ela aceita levá-lo ao escritório de bem-estar infantil, onde eles esperam por Atman por 6 horas.
Parece que ele não vai voltar em breve. Então, outro inspetor pega o caso deles, mas tudo o que ele pode fazer é registrar um relatório porque eles não trouxeram evidência com eles. Elmer retorna ao orfanato determinado a resolver o assunto com suas próprias mãos. Toby e seus amigos também estão tentando planejar algo para ajudá-los, mas Albert diz a eles para esperarem por ele do lado de fora enquanto ele visita o eixo. Ele convence o homem de que está ali para passar a noite juntos. Então, enquanto a XL está distraído, Elmer rouba suas chaves e o tranca em seu quarto. Depois de visitá-lo, Eric diz adeus. Apenas no caso, algo acontece com ele. Ele faz uma fantasia de astronauta com uma caixa e papel alumínio. Em seguida, pega um martelo e leva para fora para começar a destruir o carro do Frederick enquanto os outros meninos torcem por ele, os instrutores. Fantástico. Encontre-o e a conversa começa a espancá-lo enquanto Frederick recebe uma ligação do escritório de inspetores informando sobre o relatório. Eles receberam mais cedo pegando no plano de Elmer. Frederick interrompe a punição, para que ele não fique mais com hematomas que possam incriminá-lo. Agora, eles o soltaram. Elmer foge e supera seu medo para subir na água, tanque apenas para pular enquanto finge ser um astronauta flutuante. Inspetor Hartman e Lillian chegaram bem a tempo de ver isso acontecer e Eric acorda até o momento. Seu irmão cai no chão. Os dois irmãos são levados ao hospital e atendidos por Ilia, que fica aliviada ao saber do médico que vai demorar um pouco. Ofereça-os para se recuperarem, mas eles sobreviverão muitos dias depois, quando estiverem se sentindo melhor. Lily e Elmer levam Elmer ao orfanato onde ele pediu a Frederick as notas de eternidade dele e de Eric. Já que os inspetores estão fazendo uma investigação completa, Frederick não tem escolha, a não ser dar as notas a Elmer sem protestar. Elmer diz adeus a todos os meninos antes de sair, encorajado por sua bravura. Da próxima vez que Hartman pergunte se eles querem lhe dizer alguma coisa, Toga levanta a mão. E todos os outros meninos, logo serão os mesmos que Lillian sai com seus irmãos no carro. Eles veem Toga correndo atrás deles para acenar para eles. A única maneira de ele mostrar sua gratidão pelo que Elmer realizou. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para que você possa assistir a mais vídeos.